Olá, pessoal! Hoje eu convido vocês para uma conversa muito interessante, onde a gente vai ter um papo bem informal, mas é sobre aqueles assuntos que a gente gosta: trajetória de vida, empreendedorismo, decisões importantes. E para tanto, eu tenho a honra em acompanhar aqui um advogado de grande notoriedade, Jorge Jäger. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui. E o nosso convidado de hoje, ele tem uma longa trajetória, uma vasta experiência técnica, profissional, bases sólidas, que foi totalmente construída a longo prazo. Seja muito bem-vindo, Jair. É uma honra e uma alegria receber você aqui nessa mesa de podcast. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Dr. Jorge. Satisfação em revê-lo, amigo. A sua história de vida, com certeza, vai agregar, vai trazer exemplos, porque a gente geralmente aprende ouvindo as histórias das pessoas, não textos prontos. Mas você aqui vai ter a oportunidade de mostrar de uma maneira bem tranquila, descontraída, a sua trajetória, porque muitas pessoas vão se identificar com ela. E eu sei que a sua trajetória é longa e muito rica. Então, vamos começar o nosso papo contando um pouquinho das suas raízes, de onde você veio, como que você se estabeleceu aqui em Brasília. Conta um pouquinho pra gente. Que maravilha. Novamente, obrigado pela oportunidade. Enfim, eu nasci no Rio, mas vim para Brasília em 77, com 3 anos, e fui criado no Gama. E dali pro mundo, né, Jorge? E nos conta um pouco aí como é que foi que você começou a trabalhar. Eu fiz 15 anos no dia 10 de fevereiro e no dia 1º de março já estava com a carteira assinada. Olha. E trabalhando. Então, foi uma alegria muito grande. Trabalhando de auxiliar de serviços gerais, numa empresa chamada Coral Administração e Serviços. E depois fui trabalhar de office boy e depois eu tive outras oportunidades. As portas se abriram para mim numa construtora de um grupo aqui de Brasília, que você conhece muito bem. São pessoas excepcionais, né, que me acolheram e abriram as portas aos 16 anos. E fiquei nesse grupo por 30 anos, assim, com dedicação exclusiva. Ou seja, começou com 16 anos, então assim, você começou de... Qual era a sua primeira atividade lá e como é que foi até o final, sua trajetória lá? Jorge, não tinha função para mim na época, não. Você foi construindo, mostrando a que veio e abrindo as suas oportunidades. Fazia de tudo. A empresa tinha uma fábrica de artefato de concreto no Gama. E daí eu fui auxiliar de produção de artefato de concreto. Não existia essa função. A gente cria. Carregava saco de cimento. Então, foi aí que a gente começou curioso pela produção. Eu contava quantos tubos de concreto, quantas calhas eram produzidas, quantos blocos de concreto. E aí, eu curioso, comecei a realizar anotações do quanto se utilizava de insumos de produção para produzir cada uma das peças. Você já estava fazendo as métricas. Quanto se gastava de cimento, de areia, de aço, de armação, né, para fazer a tubulação. E daí eu fui convidado pela empresa para trabalhar no escritório fazendo o custo de produção. Olha, eles observaram que você tinha esse talento e valorizaram. Mas por quê? Porque você foi proativo. Na parte administrativa, né? Ou seja, você inclusive é formado em administração e direito. Né? Exatamente. E aí começou principalmente na parte de administração. E foi aí que você foi tendo essa aderência para a parte administrativa, né? Eu sempre gostei muito, né? Na verdade, Jorge, vou contar até uma situação em particular aqui, né? Quando eu era criança, então eu via na TV aquelas reportagens com empresários engravatados e tal, e eu ficava sonhando, um dia eu quero também ser um profissional, assim, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça quando veio o discernimento foi atuar na área de administração de empresas. E, na época, o curso de ensino médio era um curso de formação, né? Então, se formava técnicos em contabilidade, né? Técnicos em edificações. Eu optei por técnico em administração. Então, já tive o primeiro contato com a administração de empresas. Primeiro em nível técnico. Nível técnico. Então, quando eu entrei nessa construtora, com 16 anos, eu estava no 2º ano do ensino médio, cursando administração, trabalhando e realizando
verificando as semelhanças e fazendo analogias da prática com a teoria, né? Então foi muito interessante. Foi uma combinação muito boa, porque a gente, de fato, só aprende colocando em prática. E daí, depois que eu comecei a trabalhar com cursos de produção, surgiu uma oportunidade na área comercial, a área de licitações da empresa. E eu fui convidado. É uma área fulcral para qualquer empresa, principalmente do ramo de construção. Fui convidado, então, e migrei do Gama para o CIA e comecei nesse departamento de licitações. Nisso você já tinha quanto tempo de empresa? Eu tinha aproximadamente 7 meses de empresa. Curto período. Então foi rápido. Porque você teve 30 anos na empresa, pelo menos. Na parte interna. Até hoje eu sei que você atua com eles como consultor, né? Exato. Mas você na parte interna, então, rapidamente já galgou você um espaço. Você acendeu. Isso, aí eu já fui para a área comercial, na área de licitações. Então, você era menor de idade até quando Era menor de idade. Emanciparam você. E então, depois, essa área comercial ela cresceu, né? Tiveram outros componentes. E aí eu passei a uma chefia da área comercial e depois uma gerência comercial mais tarde. E tive a oportunidade, um convite, obviamente abracei, como eu abraçava todas as oportunidades daquela época. Em 94 fui convidado para cuidar de uma filial da empresa em Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu fui lá, eu tive a primeira experiência numa gerência administrativa e financeira e comercial da empresa. Né? Obviamente eu não cuidava de obras porque não era engenheiro, né? Mas a parte administrativa foi me confiada e graças a Deus eu consegui sair do outro lado com sucesso. Toda construtora precisa do administrador, até porque em licitações se exige geralmente que haja alguém que tenha CRA. Você provavelmente virou o CRA da empresa, né? A empresa me confiou, né, esse desafio e me falou, olha... Desafio e ônus, né? Porque é responsabilidade. Eu quero que você seja os nossos olhos lá. E, de fato, eu fui os olhos. Em Natal você ficou quanto tempo? Fiquei 3 anos. E você trabalhava na parte administrativa, envolvia licitações? Envolvia licitações. Então, era mais contato com órgãos estaduais e federais sediados estaduais e municipais. Municipais. Isso. E nesse momento você tinha um trato mais direto em contato com essa administração pública? Tinha que tomar pé da legislação local, estadual? Ali foi o primeiro contato. As primeiras peças recursais também, feitas assim meio que no impulso. Quase um vademécum de normas locais. Você abraçava esses desafios e ia, mas com responsabilidade de estudar tudo aquilo e também ter esse traquejo. E além de cuidar da parte administrativa e financeira de uma obra grande à época, uma obra de 9 milhões de dólares, que a gente tinha que administrar todos os recursos e, ao mesmo tempo, estudar a legislação e participar dos processos. E a sua família foi junto para lá? Na época eu tinha só um filho, né? Que é o padre Rafael. E ele foi com 7 meses para lá. Então, foi minha esposa e meu filho. Então eles ficaram o período quando você foi convocado de volta. Aí depois de 3 anos eu fui convidado para ir para Valinhos, interior de São Paulo. Também cuidar de uma filial da empresa. Lá já eram 2 construtoras, né? Do mesmo grupo. E lá o segundo filho foi gerado, né? Mas ele nasceu em Brasília quando do nosso retorno em 98. Então você foi pulverizando os ensinamentos, o modelo da empresa central para essas outras filiais. Eu acho que eles te fizeram esses convites porque eles perceberam que você ia retratar com fidedignidade, assim, os pilares da empresa para passar para os outros funcionários. Eu também acredito nisso. E a empresa, na época, já não era tão grande como é hoje, né? Não, a empresa estava em processo de diversificação de atuações em outros segmentos, sabe, Jorge? Foi quando começou com a parte de segurança. Foi quando começou com a parte de segurança, na década de 90. Segurança hoje é uma das maiores empresas, é a Brasília Segurança, né? A Brasília talvez seja hoje a maior empresa, né? Segurança. Não maior, talvez, em número de funcionários, mas em negócios. De contratos. E diferenciais competitivos, eu acho que ela é a maior empresa do Distrito Federal, uma das maiores do Brasil. Quando eu conheci, inclusive, o grupo, né, que eu advoguei para eles um tempo, através do Jair, o Jair era o meu contato interno na empresa, eles tinham, inclusive, mais de uma empresa de segurança e tudo, porque eu acho que eles fizeram uma reorganização, né? Sim, para diminuir até custo e tudo mais. Como que vocês se conheceram? Você já era advogado da empresa ou vocês se conheceram antes? Como é que foi o contato? Eu era advogado na época, mas aí o Jair pagou na
melhor como é que ele me localizou, mas houve um contato e a gente começou a trabalhar junto, aí 2 pessoas ali que são, vamos dizer, complexas na parte jurídica, acaba que se dá bem, porque um complementa o outro. Só as suas, né? Que na verdade, né, mas essa é a importância do networking e de cada um usar o seu potencial, o seu poder de acordo para situações imagina, sim, pontuais. você contratar uma pessoa que só vai dizer ok. Na verdade, tanto eu quanto o Jorge, nós temos um perfil analítico, né? E aí, muitas vezes, a gente... batia de frente. Não é que batia de frente, a gente se complementava, né? Complementava. Mas assim, às vezes batendo de frente, porque você ter divergência é bom quando você bater. Você ter a síntese, discussão a antítese para chegar a uma tese é a melhor coisa. Então, sim, você ter ali vamos dizer, chamado advogado do diabo, aquele que vai pegar, pensar tudo que pode dar errado, isso ajuda, auxilia. É melhor do que você ter alguém que só vai dizer, não, ok, não, é muito bom. Isso eu acho que ninguém quer. Você quer alguém que complemente. Até porque ele é muito competente, já estava no direito na época, né? Estava ainda formando, estava em formação, mas tinha um conhecimento jurídico, inclusive, maior do que muito advogado. Então, eu gosto de, quando vai ter debate, ter pessoas com conhecimento, né? Que você respeite, sempre é muito interessante, né? Um embasamento mesmo. Então, assim, isso que é bom. Nunca teve divergência, tipo assim, ele era o cliente. Não, é o que isso aqui é para ser porque e pronto. Não, sempre houve fundamentação e a gente chegava a uma conclusão, por vezes na linha do que ele colocou, por vezes na linha, mas nunca houve nenhum tipo de, vamos dizer, invasão de competências ou tampouco, vamos dizer, submissão ao trabalho um do outro. E a questão é também nunca levar para o lado pessoal. Não, isso é fazer que tudo seja produtivo. No lado pessoal, a gente sai para tomar uma cervejinha de vez em quando. Maravilha. E sempre objetivando o sucesso, né? E sempre foi com sucesso, né? Nós tivemos muitos êxitos juntos, né? Muito. E ainda coisas temos. Que pessoas achavam assim, perdido, a gente conseguia reverter, mas pensando junto. E numa área complexa, porque licitação, contrato, lidar com o poder público é muito difícil. Lidar com autoridades públicas é muito difícil. Então tem que ter um jogo de cintura. Então você pensa assim, o anjinho, o diabinho, ali é um anjinho, eu sou o diabinho. Então ele consegue lidar ali na calma. Eu já sou... Mas isso ajuda a atuar numa eventual demanda. Porque enquanto eu vou lá para ser mal, ele vai para apaziguar. E isso acabou que deu certo. É o policial bonzinho e o malvado, vamos dizer assim. Né? Isso sempre deu certo. Os malvado favorito. E aí vocês fizeram essa dupla de sucesso por um tempo. Na verdade, assim, voltando um pouquinho, né? Eu voltei de São Paulo para Brasília, eu fui lidar com a outra área, uma área de gerência financeira numa concessionária de veículos do grupo. E depois eu acabei saindo do grupo, fiquei 1 ano e 2 meses fora, mas recebi o convite para retornar. Na verdade, filho a casa torna. Eu tinha um interesse de conhecer outros segmentos, aprender outras coisas e tal. E eu optei realmente por sair e me aventurei em algumas outras experiências. E depois eles me convidaram. Com a condição atrativa, né? Um projeto bacana, e daí eu voltei e nós demos continuidade. E nesse vínculo aí, depois eu saí da gerência comercial, assumi a diretoria comercial do grupo, vamos dizer assim já, né? Depois assumi a diretoria de desenvolvimento de negócios e fiquei ao longo do tempo. Foi quando, nesse íntere, nós tivemos a grata oportunidade de nos conhecer. Né, até porque as empresas têm sempre mais do que um advogado, né? O que é interessante, eu acho que a empresa tem que ter uma diversificação. Focar tudo numa coisa só, às vezes pode ser problemático. Mas, assim, entre os advogados, sempre eu vi que tinha para ele, na área principal que ele lidava, uma preferência de lidar comigo. Mas tinha outros nomes, claro. Mas ali a gente começou a lidar muito junto. Acho que muito por causa disso. Acho que ele viu que a gente tinha o que contribuir um com o outro. Se complementava. Não era uma coisa só assim, eu mandei, a pessoa fez, ou tipo, a pessoa foi contratada e ela acha que é melhor do que eu, então vai fazer da forma dela. A gente sempre teve debates, conversas, pensava em todas as circunstâncias e chegávamos a um comum acordo. O bom do Jorge, aí falando, estou puxando a sardinha para sua brasa, né? O bom é que é editado depois. Aí... O bom do Jorge é que ele não
não atende a demanda para cumprir prazo. Ele estuda a demanda, né? Estuda e desenvolve um trabalho realmente tentando buscar preencher todas as lacunas das possibilidades de defesa. E como eu sou assim também, analista, a gente sempre procurou, quando ficava ainda uma frestazinha, tentar fechar essa fresta. E sempre debatendo. Assim, você acha que vale a pena isso? Não, mas pode dar aquilo. Duas cabeças pensando é muito melhor. Ainda mais duas cabeças que são, vamos dizer, pelo menos consideradas de bom raciocínio jurídico e técnico. E com experiência. Com experiência, que nós dois já temos. Né? Eu tenho 22 anos de advocacia, ele tem um tempo menor de advocacia, mas tem 30 anos de serviço em empresas de licitação e construção civil e segurança. Agora, mais recentemente, inclusive, atuando muito na área de alimentação. Alimentação em termos de alto porte, atender hospitais, presídios e tudo mais, que foi um nicho também que ele foi se aventurar, e muito bem sucedido, digo, as aventuras dele geralmente dão muito certo, porque ele é muito competente. Mas eu aí acredito que as mentes brilhantes, elas sentem essa... Elas não são tranquilas, elas estão sempre procurando pesquisar uma coisinha a mais, se aventurar. Verdade. São incomodadas. A gente lida com coisas muito engraçadas. Por exemplo, nessa parte de alimentos, a gente tem um cliente, por exemplo, que apareceu, o nutricionista, que era o gestor do contrato, ele queria tirar a empresa de qualquer jeito. Aí aparece uma larva dentro de um alimento do negócio. Isso, dentro de milhões de alimentos, num alimento apareceu. E com isso levou Você sabe de onde veio, né? Você sabe de onde veio. Não, pois é, larva, você sabe. Né? Até porque é uma coisa que é ridícula. Como é que uma larva ia sobreviver a uma temperatura de 180 graus no forno e está ali vivinha? Ela foi plantada. Então você vê que aquilo foi plantado. Sabe? Então a gente pega situações assim que são esdrúxulas. Só que a gente tenta apresentar, e por incrível que pareça, a gestão administrativa, por exemplo, a judiciária agora está conseguindo até resolver, mas a administrativa faz olhos, sabe, fecha os olhos para aquilo. Coisas absolutamente ridículas de você ver. Qualquer pessoa mediana ali fala, não, isso aqui é impossível. E sem falar que de 3, 4 alimentos, num universo de milhões de alimentos servidos, servir para você pegar a empresa e suspender ela de direito de listar. Aplicou uma multa de 3 milhões. Uma multa de 3 milhões de reais. Por causa de uma suposta larva. Que se quer... Não, se a gente não consegue liminares, tudo que... Assim, ia quebrar a empresa por uma coisa que emprega centenas de pessoas, famílias, milhares de pessoas que são das famílias sobrevivem disso, e eles estão nem aí. Eles pensam na burocracia, contraditório é ignorado. Esse é o problema da administração. Ela, infelizmente, ela ignora muita coisa que você colocou ali e mal analisa. Mas o bom de você, desde o começo, plantar uma boa tese jurídica, uma boa defesa, ela lhe permite que no futuro, no judiciário, que pelo menos, em princípio, tem que ter mais atenção, resolva o problema. Só que não deveria nem chegar lá, né? É verdade. Se a administração, muito mais economia, se a administração fosse mais os apurada, né? Trabalhasse, vamos dizer assim, muita coisa teria sido resolvida. Mas muitas coisas, inclusive, são resolvidas, sim, mas demandam um trabalho muito grande, do que o Jair é muito bom. O Jair é muito bom nessa ponta de pegar, conversar com o administrador, explicar para ele, mostrar e conseguir a solução antes que vire essa coisa pior. Você se cobrava muito também. Sim, sempre. Ele se cobra. Sempre. Olha, é importante se cobrar, mas eu acho que é importante também você ver a sua humanidade e de vez em quando ter um pouco de autocompaixão, porque senão a gente desenvolve úlcera, gastrite, dor de cabeça, não é? Inclusive, você teve um momento da sua vida que a sua saúde te chamou e falou assim, vem cá, eu estou precisando ter um papo sério com você. Conta aqui um pouquinho como que foi esse evento e quais foram as conclusões que você tirou a partir dele. Em dezembro de 2018, eu tive um infarto. Quantos anos você tinha? 44 anos. Gente, jovem. Eu vou fazer 44 em maio. Eu já tenho 45, já estou preocupado. Estou sentindo aqui um pouco agora. Enfim, depois desse evento, o que passou pela sua cabeça? Depois disso, eu fiquei o mês de janeiro inteiro, né, de 2019 descansando, refletindo e quis mudar. Eu tinha que mudar. Era um chamado à mudança. Eu tinha que sair da minha zona de conforto. Eu senti mais isso. uma vez? Ele era o mais uma vez. Então, eu recebi um convite de um amigo do Rio Grande do Norte. Esse amigo, inclusive, eu vou fazer um breve parênteses para contar a história com ele, que eu o conheci quando eu fui para Natal, entre 94 e 97.
ele produzia alimentação em pequena escala, e nós tínhamos o nosso canteiro de obra, escritório, perto do restaurante dele. A mãe dele cozinhava, um outro familiar ajudava e ele nos servia, né? O pessoal do escritório ia almoçar lá e ele fornecia as quentinhas para o pessoal da obra, né? E eu perguntei para ele, cara, por que você não vende para o governo? Volume e tal. Que não vou mexer com isso não, papelada, não sei o que e tal. Não, eu organizo para você a empresa. Ele já tinha uma certa vontade, que ele fornecia para uma instituição vizinha da dele chamada Urbana, que é o ACLU aqui de Brasília. Ele conseguiu um negocinho ali de dispensa de licitação e estava fornecendo, mas nunca tinha realmente participado de licitações públicas. E daí eu expedi um atestado de capacidade técnica para ele, assinei o primeiro atestado, organizamos a empresa, a documentação da empresa, participamos de 3 licitações praticamente simultâneas. E ele venceu as 3. E para ele dar conta? E daí ele nunca mais parou. Olha, né? foi uma oportunidade. Isso foi aquela época que você saiu, né? Até que foi lá para o Nordeste? Para o Rio Grande do Norte, na década de 90. Ele teve, a história dele teve algumas lacunas aí no meio do caminho, mas o foco dele sempre foi esse. Em 2014, ele me convidou, cheguei aí para Natal, conversamos um pouco, mas quando eu voltei para Brasília, o pessoal do grupo ele não me deixou sair, né? Entre aspas, né? Não, você vai continuar, nós vamos melhorar a sua condição, e aí eu resolvi continuar, porque eu sempre acreditei no projeto. Mas depois desse evento, coincidentemente, esse meu amigo, chamado Biranilton, o apelido dele é Pezão, muito conhecido lá em Natal, meu amigo Pezão esteve em Brasília para um evento na Torre Digital, que era um evento esqueci o nome, meu Deus. A gente vai conversando, se você lembrar ao longo da conversa. Evento de 3 dias lá na Torre Digital à época. Então ele veio em março, foi abril de 2019, aí eu fui lá me visitar em casa e falou, cara, eu quero que você vá para Natal. Agora você vai. Não deu certo da outra vez, mas eu quero que você vá agora. E aí me apresenta uma proposta. Eu apresentei uma proposta, em 10 segundos ele respondeu o e-mail com a aprovação. Aí não tem como dizer nada. E aí eu migrei realmente com a família, né, meus 2 filhos menores e a esposa. Então nós mudamos para lá, aluguei meu apartamento aqui, comprei um apartamento lá. Praia também, um outro estilo de vida. E aí, exatamente. Até hoje ele tem uma fotinha atrás quando ele faz as reuniões, que eu acho que é da internet mesmo, mas parece sempre estar na praia, está sempre com o pé na areia. Então, assim, eu resolvi ir para o litoral, uma cidade que eu sempre gostei, né? Natal, eu sou apaixonado por alguns lugarzinhos que a gente vai conhecendo, essas cidades, né? E daí eu optei por ir, e lá eu fui diretor de uma holding de alimentação. Eram 3 empresas na área de alimentação, e uma empresa que ela produzia mais ou menos 20 mil refeições por dia, basicamente, predominantemente atuando no Rio Grande do Norte, e nós tivemos a oportunidade de expandir os negócios da empresa para mais 7 estados. Nós expandimos para Paraíba, para Pernambuco, em contratos com a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalários, no Hospital das Clínicas em Recife, o Hospital da Universidade do Vale de São Francisco em Petrolina. Vale de São Francisco, acho que é isso. Depois nós expandimos para Maceió e interior de Alagoas, expandimos para Sergipe, Aracaju e interior. Fomos para a Feira de Santana, depois acabou não dando certo em feira, fomos para Mato Grosso, e depois fomos para o Rio de Janeiro. Abrimos filiais em Campo Grande, que é município do Rio de Janeiro, e em Volta Redonda. Essas operações estão até hoje. Me conta o segredo. Não precisa ser o segredo assim, mas como que se deram essas expansões que cresceram foi franco crescimento? Um franco crescimento e em época de pandemia.
é. Em época de pandemia, nós... Os hospitais estavam cheios, muita alimentação. Né? Foi assim, uma época horrível para todos nós, né? Mas, falando em termos de negócio, limitando obviamente a esse universo, foi uma época de oportunidades, principalmente para a área de alimentação. Mas e para aumentar a estrutura, para abraçar esses novos mercados, deve ter demandado muita estudo, ousadia. Planejamento estratégico, planejamento financeiro e planejamento operacional e pessoas, né? Eu acho que o coração do negócio são as pessoas. Pessoas que abarcam, acreditam na ideia e vestem a camisa e vão atrás e nos ajudam a construir isso. E na gestão dessas pessoas, vocês têm que estar sempre ali presentes, tem que ter esse reconhecimento. Dando suporte, dando os subsídios que são necessários, estando presente também, obviamente, ninguém faz nada sozinho, né? Não. Na área comercial, que é a área que eu tenho mais afinidade, apesar de gostar de todas as áreas, mas essa caixinha do organograma, ela não é mais importante que nenhuma outra caixinha, mas é a caixinha onde é o input de negócios, né? É por lá que entram os contratos, e os contratos impulsionam a empresa e o funcionamento de todas as demais caixinhas. Então, o operacional foi muito importante nesse processo, porque eram caminhões que saíam do Rio Grande do Norte e iam para o Rio de Janeiro, com equipamentos. Não fazia produção no estado, não? Não. É para uma estruturação, né? Para a mobilização das cozinhas industriais. Então, eram equipamentos que eram transferidos, pessoas que eram transferidas, que qualificavam outras pessoas. Então, as pessoas são muito importantes nesse processo. Porque elas que levam essa cultura da empresa. Exatamente. Na localização geográfica. E daí a empresa saiu de 20 mil refeições dia para 70 mil refeições por dia, aproximadamente. E ela passou a pandemia. Passou a pandemia, nós voltamos. Nós voltamos até por uma questão de adaptação familiar, as crianças estavam crescendo. A minha esposa estava muito sozinha, né? Ficou na pandemia toda dentro de casa com as crianças. Foi uma época legal que nós aprendemos também muito, né? Como todos nós, eu acho, né? A entender nossos limites, a respeitar mais os nossos espaços, né? Mas, quer queira ou quer não, ela ficou, né, com as crianças sozinha. Então, nós tivemos... Que não é fácil. E os 2 filhos aqui, as famílias aqui, e aí nós voltamos. E com essa questão digital que a pandemia trouxe para nós, a possibilidade de trabalhar de casa, ajudou muito. Ajudou, sim. Quando eu voltei, na verdade, eu fui convidado para ser superintendente administrativo e comercial de um grupo de Brasília aqui. Um grupo empresarial aqui de Brasília. Um grupo que tem mais de 10 empresas, né? E eu assumi esse desafio, foi muito interessante, aprendi muito. Você saiu do ramo alimentício? Eu saí do ramo de alimentação, vim para o ramo de serviços continuados, serviços de segurança patrimonial, que eu já tinha um contato anterior, né, com a Brasília Segurança. Tive que aprender também outros ramos, como ramos de facilities, né, que envolve brigada de incêndio, limpeza, manutenção predial, pequenas obras. Então, nós gerimos tudo isso em conjunto. Mas você chegou a assumir esse cargo? Então, assumi o cargo por 2 anos. Quando é que surge a CLC, a Central de Estações de Contrato, que hoje é a sua... A CLC, eu constituí a CLC em 2014. Eu tinha aquele projeto do Rio Grande do Norte, o primeiro convite. Então, constituí lá, né, pensando numa expansão. Mas, passados todos esses anos, né, e sempre mantendo contatos com o universo empresarial e prestando um serviço de assessoria mesmo esporádico, eu resolvi, em agosto de 2023, encerrar minha atividade na superintendência do grupo aqui de Brasília e assumir, a partir de 1º de setembro de 2023, a minha empresa de assessoria empresarial. Ou seja, ela já estava aberta, mas você foi realmente fazê-la evoluir a partir de 2023. 2023. E com o apoio dos meus empregadores, né? Todos os empresários que eu trabalhei hoje são meus clientes. Então, graças a Deus, o vínculo permaneceu
E eu tenho novos clientes também na minha carteira. E sempre contribuo com esse processo de venda para o mercado governamental. Esse processo é um processo que ele inicia no desenvolvimento de projetos, né, até a execução integral do contrato junto à administração pública. E eu faço esse trabalho de assessoria durante todas essas etapas. Até o pós-contrato. Durante todas essas etapas. Sempre assessorando, né? Eu sempre tenho esse hábito de ajudar, né, as empresas. Então, eu não quero aprender... lição aprendida, né? Eu não quero mais... Já fui centralizador, hoje eu ainda tenho uma característica por ser analista, mas hoje eu quero descentralizar cada vez mais. Eu recebi uma nova oportunidade, né? Então eu tenho que usar essa oportunidade. Sim. Então hoje a minha preferência é que as empresas tenham a sua estrutura comercial. Operem, você vai lá e capacita, ajuda, dá todos os instrumentos para multiplicar essa expertise. E quanto mais qualificados eles estiverem, mais tranquilo eu consigo focar no que é mais estratégico do processo. E assim, você provavelmente, quando tem os seus clientes, você deve fazer inicialmente uma reunião de diagnóstico. Exato. E aí, nisso, você faz uma gestão de riscos e vai pensando junto com eles. E uma coisa que eu aprendi nos podcasts que eu já participei é o poder dessa escuta. Porque não adianta você chegar lá com a sua visão, você precisa ouvir o seu cliente. Ele que vai te levar as respostas. Exatamente. E entender onde que ele está situado dentro do segmento dele, qual é o tamanho dele, qual é a capacidade que ele tem de elevar a expertise dele, quais são os mercados que ele pretende atuar, e nós contribuímos com uma realização dessa visão. Então, você tem esse olhar muito especializado, específico, individualizado para cada um, que cada um tem o seu universo, a sua esfera de atuação. Agora, existe algum conselho que você geralmente passa para todas as empresas que estão pensando em começar a fornecer produtos ou prestar serviços ao governo, assim, da base, de licitações, né? Da base zona, assim, o início, o que a pessoa tem que ter primeiramente em mente? Nós temos, primeiramente, é preciso entender que o governo ele é o principal cliente de quase tudo no Brasil, né? Nós temos aí alguns dados que em 2025 nós temos aí aproximadamente 1 trilhão de processos licitatórios homologados, né? 1 trilhão, não de contratos firmados, mas de processos homologados. Então, são muitas oportunidades. E o empresário não pode cometer o erro de querer também achar que vai iniciar a venda para o mercado público, já vai ficar rico do dia para a noite, né? Não é assim que funciona. E as pessoas estão com uma visão muito imediatista das coisas. Isso depende muito de planejamento e de organização. Eu percebo que muitas empresas têm um potencial muito grande para vender para o governo, mas não conseguem estruturar a sua própria documentação, nem gerar a sua própria documentação. Eu estava conversando com uma arquiteta que está fazendo um trabalho para mim recentemente. É lógico que ela não tem esse objetivo, né, de venda para o mercado governamental. Mas se ela quisesse vender, eu vou dar esse exemplo dela porque eu acho bem singular. Ela... se você tem um apartamento ou uma casa para estruturar, ela fecha um contrato com você, faz um registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, desenvolve todo o projeto para você, te entrega o projeto pronto, bonito, maravilhoso e perfeito, e você depois executa, obviamente, esse projeto. E daí ela parte para outros projetos e assim dá sequência no seu interesse comercial. E aí eu conversando com ela o seguinte: olha, se um dia você quisesse vender para o governo o teu serviço de arquitetura
E se tivesse um edital que exigisse, por exemplo, uma quantidade X de metro quadrado em projetos arquitetônicos? Você tem algum documento de tudo que você já fez? Não. Quantos projetos você já fez? Milhares. Não tem essa documentação documentado. Não foi documentado. Esses números, métricas. Tem um documento que é bem básico, chama-se Atestado de Capacidade Técnica. Cada cliente que ela terminou a execução do que foi contratado, ela pode pedir para você, pode pedir para o Jorge, pode pedir para mim, um atestado de capacidade técnica. Isso. Como ela registrou o teu projeto no CAL, ela vai lá e pega uma certidão de acervo técnico no CAL e vai montando o portfólio dela, exatamente. Vai montando o que a gente chama de acervo técnico operacional, que é o acervo em nome da empresa, e profissional, que é o acervo em nome da responsável técnica pelo serviço. Esse conjunto de documentos, que nós chamamos de acervo técnico, eles são os documentos básicos para que você venda para o mercado governamental. Então, as empresas elas têm muito interesse de vender, mas não têm uma organização documental. Não tem um know-how para poder entrar esses dias eu estava conversando com o gerente de um diretor, né, de uma rede de panificação aqui de Águas Claras. E aí falei, cara, por que você tem 7 panificadoras aqui? Então já tem um potencial, né, um know-how bacana e tal. Por que você não vende para a administração pública? Não sei o quê. Aquela mesma conversa do Pezão em 1994. Né? Porque percebe uma certa dificuldade, talvez, ou falta de instrução, de orientação técnica. Até medo da burocracia, né? Você pega, porque, assim, Jorge... Para a gente pode parecer fácil, mas para quem ali vai começar e não sabe... Por isso a necessidade de uma assessoria. Por isso que precisa. Porque eles realmente, assim, é muita burocracia, não vou me meter nisso. Se você pega, por exemplo, Jorge, um presídio, agora mesmo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF licitou o fornecimento de alimentação para o sistema prisional, para a Papuda. Então, lá existem vários tipos de alimentação que são fornecidos, de jejum, almoço, jantar, ceia. Vamos supor que ela vencesse o item de jejum. Ela teria um fornecimento ali para milhares de pessoas por dia, o que a produção iria ser muito maior do que as 7 panificações que ela tem, panificadoras que ela tem ativa, e expandir os negócios. Estando tudo redondinho, poderia continuar atuando no mercado privado e ter um galpão, estruturar um sistema de produção de panificação para fornecer para a administração pública. Sim. Mas hoje, se essa empresa que está no ramo há mais de 30 anos, com 7 panificadores, quiser entrar numa licitação pública, ela não consegue, porque não tem documento. Não documentou o que ela produziu ao longo de todos esses anos. Aí vai ser desclassificada logo no início. Se aventurar... Não vai se habilitar no processo. Não, e muitas não sabem, por exemplo, nem precificar. Ou seja, você tem que fazer uma proposta. A pessoa, apesar de lidar com aquilo, ela não sabe precificar de forma a fazer atendimento a uma demanda de massa. Então, às vezes, ele tem alguém experiente, ele até poderia conseguir produzir, mas ele não sabe como precificar. E isso é importante, porque é isso que acontece às vezes com empresa aventureira que não tem uma consultoria. Ela quer entrar e acha, esse valor aqui é muito bom, vai dar certo. Só que aí não consegue, e aí sim, você não tendo a coisa feita de forma correta, vai gerar problema lá na frente, porque o poder público, ele pune. Né? Se você não fizer aquilo que você se comprometeu... Está tudo previsto no edital. Está tudo previsto. Só que eles não têm noção, porque não tem experiência. Por isso que é bom sempre ter uma consultoria que vai ter essa experiência para pegar e formatar essa proposta. Não, e o interessante, eu dei um exemplo do acervo técnico, né? Mas você consegue visualizar a empresa como um todo, quando você inicia o contato com o cliente ou o potencial cliente. Numa conversa rápida, você já consegue identificar quais são os gargalos. Eu consegui, por exemplo, identificar, e que não seria fácil também, aliás, não seria difícil de identificar, uma situação em particular. Um cliente falou, Jair, eu estou com vários contratos, estou faturando 5 milhões por mês e tal, mas eu só levo prejuízo, a Receita Federal me cobrando tributos o tempo inteiro, a minha conta eu não consigo pagar e tal. Vamos lá.
qual é o teu regime tributário? É lucro presumido, eu pago pouco imposto. A presunção na área de serviço é de 32%. Ele estava acostumado com outro segmento que a presunção era de 8%. E aí ele enquadrou a empresa de serviço que ele criou como lucro presumido, achando que ia ser o mesmo alíquota. 8%. E aí, o que acontece? Começou a captar contratos com preços ruins, que já não tinham margem para entrar no mercado, estratégia de entrada de muita gente, que eu não aconselho muito. E aí a tributação dele veio a cobrança e ele não conseguiu recursos para realizar o pagamento disso. Teve que fechar a empresa. E tem um parcelamento até hoje que ele está pagando. Isso me faz relativizar o que eu escuto cotidianamente de que empreender no Brasil é muito difícil. Eu acho que é difícil para quem não investe numa consultoria ou não tenta entender melhor a estratégia adequada a ser utilizada no seu modelo de negócio. A informação ela é uma linha tênue, né, entre o insucesso e o sucesso. Não digo que o empresário ele tem que conhecer tudo, porque tudo é impossível. Mas ele tem que conhecer o máximo possível no segmento que ele está atuando. E contratar pessoas qualificadas e boas assessorias, né? Isso que é o principal. Tem pessoas que entram para o ramo público sem essa qualificação, daqui a pouco ela tem 3, 4, 5 contratos, ela não consegue nem atender. É um prejuízo atrás do outro. Você vai quebrar. Enquanto, às vezes, você atender 2 contratos bem feitos, vai te dar uma renda que você nunca vai conseguir na área privada. Então, às vezes, a pessoa começa, esse aqui não está pagando, eu vou entrar em outra para ganhar, para pegar, aí começa a usar o dinheiro de um para o outro, quando vê, virou uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso, começa a vender o almoço para pagar a janta, e quando começa assim... Não tem muito futuro. Não tem futuro. Você que está em casa, está observando o gancho, a riqueza das informações que nós estamos tratando aqui nessa mesa. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho e compartilha. Compartilha com seu amigo, com seu parente, com quem é empreendedor, para que ele não caia nas ciladas do mercado. Esse conteúdo aqui é extremamente rico e está sendo difundido aqui de uma maneira gratuita para você. Então, quando a mensagem é boa, a gente compartilha. Muito obrigado por essa excelente colocação, porque realmente as pessoas têm que aprender a buscar mais informação ao invés de tomar a medida de sopetão. As pessoas tendem a ver um valor alto numa licitação e achar, se eu ganhar isso fazendo uma proposta qualquer, isso vai me trazer muito dinheiro, eu vou conseguir. E acaba que, assim, de começo dá uma ilusão. Depois vem a realidade. Tem outra coisa, Jorge. Eu vou falar um outro case também aqui, que aconteceu o ano passado, então recente. Empresas que às vezes tentam driblar um sistema, também não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Esse caso foi um fornecimento de alimentação para as UPAs de João Pessoa. Uma empresa venceu a licitação, foi declarada vencedora, né, pelo pregoeiro, e abriu-se a fase recursal. Então, nós analisamos a documentação da empresa, ela tinha diversos atestados de capacidade técnica, comprovando que ela tinha fornecido um volume enorme de refeições para poder atender os requisitos que estavam previstos no edital. Sim. Resultado, quando você conflitava os atestados de capacidade técnica, aquele todo volume produtivo que ela supostamente gerou em determinado período, com os registros contábeis, com o balanço patrimonial, não estavam coerentes. Não estavam coerentes. Então, isso foi alertado. Inclusive, o secretário de Saúde, ele puxou a orelha do pregoeiro e falou, olha, isso era para você ter visto.
Você não pode admitir, apresentou um atestado, já tem presunção de veracidade, não, você tem que conferir, né? E o volume era muito desproporcional ao que estava registrado no próprio balanço da empresa. Então, ela mesma gerou uma prova, obviamente que foi um documento que não tinha uma veracidade confirmada. Então, esse tipo de atitude, ele é nefasto. Fraude e crime. É crime, né? Não se pode fazer isso. Porque né? no Brasil, infelizmente, raramente acaba que a parte criminal nesses aspectos, tantos casos, né? Que acaba que não se definem só quando aparece na mídia. Né, e veja, Jorge, às vezes às vezes não, sempre, você não precisa criar uma história. Você pode usar os seus próprios dados. Então, tem empresas que, mas eu tenho um fornecimento que é muito pequeno, então eu não consigo ser competitivo no processo licitatório. Aconteceu com uma consulta comigo nesse sentido. Eu falei, deixa eu ver o teu fornecimento pequeno. Como é que é? Não, eu forneci aqui de janeiro a junho X. Num cliente, no outro cliente, no outro cliente. Então, eu não consigo ter um volume. Mas você executou esse serviço de forma simultânea. Então, de forma simultânea, é como se fosse uma capacidade única e até mais complexa, porque você fez entregas em diversos pontos diferentes, o que comprova que você tem logística de produção e de entrega. Então, a própria pessoa não sabe. Essa atividade simultânea dá um potencial para ela que ela sequer conhecia e começou a participar de processos licitatórios maiores. Que as pessoas esquecem também que para participar de uma licitação você não necessariamente já tem que ter aquela condição de fornecimento. Você tem que estar apta legalmente ali com os requisitos mínimos exigidos. Exatamente. Mas se você vai só estabelecer aquele sistema de fornecimento, caso você ganhe o contrato. Então não tem como você cobrar a pessoa já ter uma estrutura para fornecimento do contrato se você nem ganhou ainda. Você tem que mostrar que você economicamente, operacionalmente, tecnicamente tem condições. Tem capacidade. Tem capacidade. E você só vai montar a capacidade para atender determinado contrato quando você vencer. Não se pode exigir antes. As pessoas não têm noção disso. Elas acham que ela tem que ter já previamente todo aquele estabelecimento pronto para caso ganhe. Não, é o contrário. Ela tem que ser capaz e conseguir estabelecer, fazer o atendimento daquele contrato assim que ela for vencedora. E o que você está falando, Jorge, está lá na súmula 272 do TCU, tá? Lá diz que não se pode ter... Nosso vademecum aí. não se pode exigir instalações prévias para fins de participação em licitação. Então, a empresa pode ter fornecido já, falando de alimentação de novo, né, um volume alto de refeições para determinado cliente, onde ela produziu nas instalações do cliente. Acabou o contrato, voltou para casa. Aí agora ela vai fornecer para um outro cliente. O outro cliente ela não pode exigir que ela tenha uma cozinha do tamanho do escopo de objeto que ela colocou no edital que tem interesse de contratar. E é por isso que também é muito importante saber e ter alguém para auxiliar, que tenha conhecimento, na hora de fazer a proposta. Porque a pessoa tem que entender que ela vai ter que colocar naquele preço o valor de fazer o estabelecimento no local onde ela vai vencer, de conseguir depois dar conclusão àquele estabelecimento para que ela possa voltar apenas como se não tivesse contrato. E isso está dentro do custo, tendo um lucro também. Se ela não tiver uma base com isso, por isso é bom ela ter uma boa consultoria, ela vai acabar tropeçando. Vai ser inexequível. Na verdade, o contrato é exequível, mas para ela vai se tornar prejuízo. Total. Ao invés de ter um ganho. E tem que entender exatamente nessa linha que você está falando, no cálculo de viabilidade, você tem que entender qual é o payback do teu investimento, ou seja, qual é o tempo de retorno do seu investimento. E todos os custos que estão associados. Né? Custo com mão de obra, custo com materiais, custo com equipamentos, instalações e fazer análise de payback também, né? Para que você possa realmente apresentar uma proposta que seja competitiva, mas que seja execuível. Sim. Por isso que é importante. O empresário ele não precisa saber de tudo. Exatamente. Mas ele tem que ter a curiosidade e saber destinar um valor do seu capital para os profissionais que estão ali habilitados e que respiram isso no dia a dia. Exatamente. Que vão muni-lo da informação necessária para ele sobreviver e vencer no mercado. Exatamente. Ele acha que isso é custoso? Mais custoso é não fazer isso antes,
É um custo-benefício. É um investimento. Ele é um investimento. E veja só. As pessoas têm uma ideia, nossa, mas é muito caro, vou fazer por mim mesmo. Aí é que vai se dar mal. Exatamente. Veja só, Jorge, nós temos hoje uma legislação que ela tem várias possibilidades de negócio, né? E interessantes. Ela realmente foi inovadora em vários pontos. Um deles é serviços de natureza continuada, aqueles que precisam ser feitos de forma... limpeza, cooperagem constante, vigilância, brigada. Pessoal que dirige, manobrista, fornecimentos também continuados, né? Que são alimentação, diversos fornecimentos. Eles hoje, pela lei, são contratos que podem perdurar por até 10 anos. Longos contratos. Até 10 anos. Pela 8666, era até 5 anos e poderia ter uma prorrogação por excepcionalidade. Hoje, na 14133, eles podem perdurar por até 10 anos, ainda que eles sejam firmados por 1 ano. Eles podem ser renovados de forma subsequente até o limite de 10 anos. Então, se você fizer um planejamento adequado, você consegue ter um sucesso gradual. E se estabelecer. Estabilizar e crescer. Primeiro pensar numa boa fundação, depois pensar na alvenaria e na laje. Se eu pensar na alvenaria e na laje sem fundação, a casa cai. Desaba tudo. É isso aí. É isso. Olha, gente, eu tô aqui pensando em uma Vai milhão de possibilidades. Vai entrar na licitação amanhã, contratando. A administração pública contrata tudo que você imaginar. E você tem que respirar essas mudanças legislativas do nosso país. E não só do legislador, tem a parte do administrativa, extrajudicial, Tribunal de Contas, da União, dos estados. Tem o judiciário. O judiciário, às vezes, não tem conhecimento técnico dos assuntos. Eu passei por isso recentemente. Posso falar esse case? Claro, deve. São os cases que trazem os maiores ensinamentos. Eu tenho um cliente do Rio Grande do Norte, lá do meu amigo Pezão. Ele tem um contrato com a Secretaria de Educação, uma secretaria que ela abarcou várias outras, então tem um nome longo. E ele está apto a fornecer alimentação para os jogos escolares do Rio Grande do Norte, que são os GERNs, né? E com preço já, um contrato regular, né, vigente. Mas a secretaria optou por aderir a uma ata de registro de preço de uma outra empresa, e essa ata era de uma outra região, era do município a tal de da Maceió. carona? Ela optou por possibilitar que assim, pegar carona na ata de registro de preço dessa outra empresa, que era lá do município de Maceió. E aí a secretaria, um serviço mais caro do que o que ela estava contratada com a empresa, que é o meu cliente, e ela, ainda assim, sabendo que era mais cara, contratou, e a empresa se instalou e começou a fornecer para os GERNs. Está nas redes sociais, está bem divulgado isso. O que ocorre? Essa adesão foi ilegal, porque eles não observaram um detalhe muito importante, muito simples até. O município de Maceió, o edital e o decreto municipal impossibilita a adesão de órgãos estaduais. E era uma secretaria estadual. E daí, o que ocorre? Eu entrei com mandado de segurança. Você lembra? Eu lembro. Caiu, como era um ato de secretário, entrei no tribunal, 2º grau, caiu no desembargador da área criminal. Nossa. Ele não entendeu, não absorveu a situação. Você tentou fazer... Despachei com ele, com o chefe de gabinete dele, o chefe entendeu, ele não entendeu, eu não sei se eu não fui tão claro assim, mas, enfim, o direito estava muito evidente. E ele não acatou e resolveu abrir um prazo de 10 dias de manifestações, está na lei de mandado de informações, que está na lei de mandado de segurança, só que o GERNs tem um prazo certo, são 30 dias. Para abrir 10 dias, para o órgão se manifestar, para depois o processo ser instruído, ele tomar uma decisão com relação a um pedido liminar, ia ter perda de objeto. Sim. Então, o que nós fizemos? Fomos ao Tribunal de Contas com a representação e um pedido de cautelar. Fiz o mesmo despacho com um conselheiro relator do processo,
conselheiro entendeu perfeitamente. Que tinha um conhecimento técnico. Um conhecimento técnico. 1h30 depois a cautelar estava no site do TCE. Porque é absurdo, é contra a lei, né? Contra a lei, mas é o que você estava falando, muitas vezes no judiciário a gente encontra essa resistência por falta de um conhecimento mais técnico na área de direito administrativo. Mas também lembrando que muitas vezes falta conhecimento técnico dentro do judiciário. Sim, dentro do judiciário. Exatamente. Então você vai apresentar, mostra que você tem razão e o judiciário, infelizmente... Não, Jorge, nós estamos com uma situação dessa em Pernambuco, em Sergipe. Entramos com o mandado de segurança com o mesmo direito, idêntico. Um desembargador concedeu a liminar e o outro não. E a tese é óbvia. E o Ministério Público é a mesma coisa. Num processo diz uma coisa, no outro diz outra. Então, assim, é absurdo. É uma constante... É porque também envolve a nossa subjetividade, a interpretação legislativa os conhecimentos técnicos também. Mas não é nem isso, não. É o que eu estou falando, é você colocar na mão do desembargador que lida só com o criminal, algo que ele não entende, não está certo. Ele não vai se sentir talvez seguro. Eu acho assim, se é um caso de mandado de segurança, como ele tem uma competência de um conselho maior, eu acho que tinha que haver uma divisão ainda assim dos desembargadores que lidam com determinadas áreas civis administrativas, para que lá dentro daquele conselho maior fosse colocado um deles como relator. Porque você vai colocar a mão assim, o desembargador ele tem o direito a julgar qualquer tipo de causa, o ministro também. Perfeito. Mas é muito mais interessante, ou então criar dentro do judiciário núcleos especializados em determinadas coisas, para que auxiliem esses desembargadores, para que eles possam julgar com uma base melhor de quem é mais conhecedor do ramo. Perfeito. Porque você vê muita coisa assim absurda, porque falta conhecimento mesmo. Sim. Conhecimento. Mas eu vejo um movimento também no nosso país de uma tentativa de evitar a judicialização, estimular os acordos e a própria administração pública, por meio da AGU e as advocacias públicas, tem investido bastante na conciliação e capacitação de pessoas. Perfeito. Você tocou num ponto que é interessante na área de licitações e na atividade de assessoria dessa área. Não só a minha, mas de diversos outros profissionais que atuam nesse segmento também. Os pregoeiros, os agentes de contratação, eles estão sendo qualificados, né? Cada vez mais. A lei é nova, então existem muitas dúvidas ainda, mas eles estão sendo qualificados. E esse progresso, né, na qualificação tem permitido com que a gente consiga resolver no âmbito administrativo muitas coisas. Eu dei o exemplo de João Pessoa. Foi resolvido no âmbito administrativo, né? Que o judicial não óbvio. E agora no GERNES, que o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliado do Judiciário, mas atua no âmbito administrativo, também resolveu a situação que o Judiciário não resolveu. Então, no âmbito administrativo, nós temos algumas coisas que nos ajudam a evitar prejuízo para o empresário e a resolver questões contenciosas no futuro. Uma boa análise do edital. Muitos editais ainda vêm ainda com vícios, um critério inadequado de reajuste de preços, um critério inadequado de qualificação, um critério inadequado de permissão de competição, às vezes uma vedação de consórcio, de empresas, que é interessante você possibilitar ampla competição para gerar mais economia. E aí tem algumas coisas que são equivocadas e que você pode impugnar. E o próprio pregoeiro já decide. Exatamente. E ele já tendo esse conhecimento mais aprofundado, ele pode já resolver o problema antes de que se torne um problema. Coisa nesse sentido. Aí não querendo criar maiores celeumas, mas também não é só o problema do que é equivocado, porque ele está sendo até muito educado. É aquilo que é direcionado também, né? Mas sabe que no país, assim, principalmente assim, no interior, aí de alguns locais, alguns órgãos, a coisa, na verdade, é feita por vontade própria. Mas tem que colocar no trilho. Mas você, obviamente, tendo uma boa assessoria jurídica, você impugnando de forma correta, buscando os órgãos competentes, você consegue limar. A gente tem a transparência. Consegue limar aquele tipo de atividade. Porque o que eu estou falando, muitas vezes não é equivocado. Esse tipo é voluntário, né? Esse é o trabalho.
Esse trabalho, às vezes, é voluntário, né? Às vezes é pensado, mas nós estamos exatamente desenvolvendo um trabalho sério no âmbito da legalidade, para que as coisas voltem para o trilho. Eles são obrigados a se manifestarem e as manifestações são públicas. Exato. E dentro desse processo, além da questão da impugnação, tem o processo pós-licitação, né? Participou, concorreu, ficou em terceiro, em quarto, perdeu a licitação, virou as costas, vamos para outra. Não, o primeiro colocado pode estar com a documentação irregular, o segundo também, o terceiro também, e aí a gente pode conseguir resgatar. Às vezes pede-se a batalha, porém não a guerra. Não a guerra. Exatamente. E mantém-se o preço mínimo que você entendeu que seria justo. Sim. Sem... Tem que fazer o preço do outro que caiu. Exatamente. Até porque existe uma coisa também nesse ano, quem não lida na área que sabe assim, às vezes existem empresas que são colocadas para dar uma visão de ampla concorrência, mas na verdade elas vão para perder. Os famosos coelhos. Os coelhos. Coloca ali na frente para quem vai ganhar mesmo, vai ganhar com preço bom, mas só para... Né? Nós vencemos uma licitação de fornecimento de alimentação da administração penitenciária de Catanduva, no Paraná. A empresa ficou Aquela de segurança máxima? Segurança máxima. A empresa ficou em 9º lugar. As 8 caíram. Olha aí. Então, você tem que ter paciência. Ou foram retiradas tendo em vista argumentos técnicos demonstrando que não tinha condições. Que não atendia os requisitos de habilitação. Pois é, então, de repente, o empreendedor, o empresário que não está devidamente assessorado, é ingênuo nessa parte, se dá como perdido. E, às vezes, como a gente diz, cai no colo. Exatamente. Às vezes é uma que você está até despretensioso. Exatamente. E vira algo porque os outros foram tão mal assessorados. Exatamente. Que você vê a possibilidade de vitória. Né? Exatamente. E tem os casos em que você também vence e que outros concorrentes entram com recurso. Então você acham tem algum defeito, algum erro, uma inexatidão. O mesmo que não tem, eles vão ainda espernear, questionar. Né? E daí nós entramos com contra-razões devidamente fundamentadas para manter o interesse do empresário e ele vencer a licitação e conseguir executar o contrato. E, além do processo licitatório, é importante a assessoria no transcurso da execução contratual. Porque durante a execução contratual, às vezes tem uma pretensão punitiva. Porque às vezes, o gestor do contrato, o fiscal do contrato. E às vezes o fiscal também mal intencionado. Mal intencionado. Porque não queria que você vencesse a licitação, queria que a outra vencesse a licitação. E aí ele faz de tudo para começa a criar situações para que você seja punido, para que o contrato seja rescindido. E aí você chama e viabiliza a execução contratual. E aí o nosso papel de proteger a empresa, proteger os direitos da empresa, não deixar com que o preço se desequilibre também, se mantenha ao longo. Econômico-financeiro. É outra luta eterna entre o privado e o público. Sim, porque o privado ele tem que demonstrar... Não reajusta da forma correta, não utiliza o que está disposto em lei. Mas e aí no você tem que acabar brigando tem a previsão. Mas mesmo tendo, eles... Muitas empresas, assim, eu vou dar um exemplo de contrato de mão de obra, que é um grande mercado e grandes empresas, até que nos estão assistindo agora, de repente tem contratos também de natureza continuada. As empresas, esses contratos de natureza continuada, vou dar exemplo, vigilância, limpeza, brigada, manutenção predial, eles são o principal custo, que é salário e benefícios trabalhistas, são normatizados pelas convenções coletivas, ou dissídio coletivo, ou um acordo coletivo. Nesse caso, incide um instituto chamado repactuação de preços. Nossa, eu já trabalhei, eu não sabia fazer essa repactuação direito. Eu tinha que chamar sempre os universitários, o meu coordenador, para fazer esse cálculo junto comigo. Eu falava, eu sou do direito, eu não sou contadora, eu não sei fazer isso. Era terrível para poder fazer a repactuação. A repactuação de preço. E outra coisa, se você não fizer no tempo certo, prorrogar o teu contrato, e depois que você prorrogar, você vai lá, esqueci de pedir a repactuação de preço. Preclusão lógica. E olha que deveria ser... prejuízo. Olha que deveria ser automático. Mas eles não fazem no automático. Mas se você também não pedir, você ainda vai ficar com prejuízo. Exatamente. O direito não socorre aos que dormem. Exatamente. Jair, você como fundador da CLC, me conta um pouco da sua empresa. Me dá um briefing geral assim dela, porque eu estou super curiosa, porque eu já vi aqui que você tem vários casos práticos, muito conhecimento.
expertise técnica e que pode fazer o empreendedor brilhar e evitar uma série de prejuízos para eles. Conta um pouquinho da CLC. Maravilha, obrigado pela oportunidade. A CLC chama-se Central de Licitações e Contratos, então é CLC Licitações, e ela foi criada com esse impulso, né? Eu sempre acreditei mais na especialização do que na atuação genérica. Então, a empresa, ela também tem essa pegada. E todos os que compõem a empresa, os meus parceiros, Dr. Jorge, os meus parceiros e os nossos advogados, eles estão sempre também com essa linha de se especializar cada vez mais na área de licitações e contratos para poder entregar um trabalho realmente estruturado para que o cliente cresça, se desenvolva, gere empregos, vença nos seus desafios. E nós temos muito orgulho de poder contribuir com isso, né? Contribuir com esse processo. Então, é uma empresa que ela foca na atuação em direito administrativo. Não é um escritório de advocacia, né? Ela é uma empresa de assessoria empresarial que, por consequência, acaba atuando também no âmbito jurídico, porque, como nós falamos ao longo desse bate-papo, a atuação no judiciário e nos tribunais de contas também fazem parte desse processo de captação de negócio no mercado governamental. E aí, sempre quando nós precisamos atuar no judiciário, eu atuo enquanto advogado, nós temos nossos parceiros com escritórios regularizados, né, para atuar no âmbito da advocacia, e assim nós respeitamos cada área. Mas o foco da CLC é contribuir para que os empresários eles consigam subsistir nesse mercado tão difícil, né, que é o mercado brasileiro, e com rentabilidade. Subsistir com contratos bons, com contratos rentáveis, e entregando, né, concluindo seus contratos. Isso que é mais importante. E evitando punições, contratempos, aquilo que a gente conversou aqui mais cedo, de terem prejuízo porque não anteviram, né? Nenhum momento problemas que poderiam ter que, com a assessoria da CLC, conseguiriam verificar antes e prevenir. Nós fazemos um trabalho preventivo, é isso mesmo, Jorge. E além do preventivo, obviamente, do corretivo, né? Mas esse corretivo é sempre com o intuito de que a empresa também adeque os seus processos, né? Aquela pegada de gestão de processos. A gente contribui. Ela vai além dessa parte só das licitações. Você Exatamente. acaba prestando uma consultoria de organização, planejamento, Exatamente. Estratégia. Planejamento tributário, planejamento de organização de processos. Faz um raio-x geral. Tem que fazer um raio-x, porque senão a gente não consegue ajudá-lo na precificação adequada do serviço ou do produto que ele tem para vender. E esse é o nosso trabalho. E de buscar oportunidades em que ele consiga entregar. Não adianta também eu ter um bom cliente com um bom produto aqui em Brasília e, de repente, eu conseguir um contrato para ele em Rondônia, para ele tentar se estruturar, e não vai ser a mesma coisa. Ele não é de lá, não conhece o mercado, não conhece as dificuldades locais. Então, a gente tem que pensar de forma estratégica dentro de uma regionalização que ele consiga realmente gerar valor, agregar valor para os seus negócios, né? E consiga diversificar. Fazer os para pequenos diminuir para os depois riscos. alçar os maiores. E eu achei muito interessante você falando que tem empreendedores que não têm noção do seu tamanho, da sua operação e da sua possibilidade de crescimento. Exatamente. Talvez alguns aqui estejam nos assistindo e pensando, não, mas eu sou muito pequeno, eu não tenho capacidade econômica para buscar a CLC Consultoria. Mas eu acredito que é um trabalho que vai muito além, que vale a pena para você fazer esse mapeamento e ver a sua possibilidade de expansão. E, além disso, a CLC ela não foca num custo para o empresário. O nosso foco é ajudá-lo. Então, no primeiro momento, o custo ele é reduzido, porque a nossa estratégia se nós conseguirmos vencer bons contratos para o empresário,
longínquos contratos de preferência, ele tiver sucesso, nós também teremos sucesso. Então, a nossa conta, quem vai pagar é o cliente, porque vai estar no nosso preço. E isso que constrói a reputação de vocês. Exatamente. E vocês atuam também nessa parte de educação? Disseminando, vocês, ou então tem uma previsão para isso, porque você faz esse processo de educação pontualmente muito especializado, de uma forma muito especializada com os seus clientes. Sim. Mas você imagina o benefício que o nosso país pode ter, até numa cultura em que as pessoas não são educadas para empreenderem ou têm uma visão muito romântica do empreendedorismo, o quanto o seu diagnóstico, o seu conhecimento, toda a sua trajetória pode ajudar essas pessoas a abrirem os seus horizontes? É um dos sonhos, né? Um dos objetivos da CLC é realmente trabalhar com capacitação. Mas isso hoje... Tipo palestras internas para empresas? Fazer capacitações principalmente, porque, na verdade, vou contar uma coisa para vocês aqui que eu não tinha falado ainda. A CLC, quando ela foi constituída, ela visava atuar no mercado de micro e pequenos empreendedores. Esse era o objetivo principal, tá? Porque o mercado de micro e pequenos empreendedores, eles não conseguem vender muitas vezes para o mercado por falta de tudo que nós já falamos, né? De uma orientação, de uma organização documental. Que a grande empresa geralmente tem acesso. Que a grande empresa tem, a empresa de médio e grande porte tem acesso e aí passa como um trator, muito embora a gente tenha aqui no Brasil a Lei Complementar 123 de 2006, que dá prerrogativas para as micro e pequenas empresas. E elas não sabem muitas vezes mas nem não trabalhar sabem usar essa prerrogativa. Não sabem nem utilizar as prerrogativas. Não sabem usar a prerrogativa. Então, meu foco era esse. E nisso, também trabalhar nesse processo educacional. Eu tenho um grande amigo que é um diretor do Sebrae, que nós chegamos, inclusive, a conversar a respeito disso. De uma expansão de um processo educacional, ainda não vingou, mas é algo para o futuro. Está embrionário. Está embrionário. Inclusive, seria um dos professores contratados, certamente. Com certeza, Jorge. E, Jair, eu vou além. Eu acredito que os próprios órgãos públicos têm interesse dessas consultorias de uma pessoa que está no mercado para educar os seus servidores. Isso ajudaria a muito. Atuarem de uma forma correta, ética, e que vocês conseguissem conversar na mesma linguagem. Isso é muito importante. Você realmente tem batido na tecla bem certeira, viu? Para quem não é do segmento, o que nós vimos assim na prática? Alguns agentes de contratação e empregueiros, muito embora tenham realmente, vou ratificar, tenham se qualificado, o governo realmente tem investido bastante nisso, mas eu percebo na prática que muitos pregoeiros ainda se eximem de tomar decisões. Eles podem e têm a prerrogativa de tomar decisões, mas eles recebem um documento e dizem o seguinte: estou passando para a área demandante. Sim. Suspensa a área a licitação. Demandante geralmente é quem tem o gestor contratual, o fiscal, e essa área demandante precisa de capacitação também. Para se sentir mais segura. A área demandante é uma área técnica. Também. Precisa esse jurídico saber lidar com a área demandante, ela demanda o que ela precisa, mas ela não tem o conhecimento jurídico. Pois o pregoeiro está preparado para isso, ele tem equipe de apoio para isso. Aí eu passo para a área demandante me dá um diagnóstico, eu pego e transpasso na sessão pública. Está decidido isso. Mas sem filtro. Não, o pregoeiro ele tem que estar cada vez mais preparado, a gente contratação cada vez mais preparada para tomar as decisões que são adequadas, necessárias e que estejam no alcance dele. E tem muitas que estão ao alcance deles. Eles mesmos não sabem do poder que eles têm para decidir em questão licitatória. E não se acabam sentem tongando seguros. Demais apareceristas que muitas vezes não sabem muito e ele não tem, vamos dizer, na verdade, autossuficiência para entender que ele pode divergir desde que fundamentadamente. Exatamente. Então ele acaba só aderindo ao que vem de lá, que às vezes vem muito mal feito. Exatamente. E esse é o problema. Enquanto ele tem a capacitação e a autoridade pública para poder fazer. Só que isso tem que ser ensinado.
É por isso ensinar, inclusive, ensinamento quais que são vai as dar competências que ele tem autoconfiança pra e ele que ele fazer. não é vinculado a, eventualmente, um parecer. Falta de autoconfiança, É isso. medo de tribunal de contas. Exato, eles morrem de medo. Eu já trabalhei no setor de licitações, eles são muito inseguros, eles mandam para o jurídico para O que terem vier de lá, eu acolho. um escudo de um parecer de alguém que não está Conforme respirando aquilo ali decidido, todos não os dias. parecer número tal. Exatamente. É praticamente Isso um ratificador de parecer. Burocratiza mais e emperra as Exatamente. contratações. Exatamente. Jair, a gente já conversou sobre vários assuntos, fizemos um passeio aqui por esse país, pelas contratações, mas vamos tentar materializar, na visão do nosso telespectador, uma headline, uma linha, assim, genérica, a grosso modo, de como as licitações acontecem, para ele poder entender mais ou menos as fases e principalmente que a gente teve uma nova legislação federal para as contratações da administração pública. Eu sei que é uma missãozinha um pouco espinhosa, cabeluda, mas a gente vai conseguir. Eu acredito que sim. Tá bom, vamos tentar. Vamos fazer um desenho desse processo, né? Esse macro fluxo, né? de processo de venda para o mercado público. Primeiro, o empresário ele precisa saber que a oportunidade existe. Então, onde é que ele vai saber disso? Numa publicação. Ele vai ficar lendo diário oficial? Esquece. Para isso, existem empresas com informativos de aviso de licitações que você pode assinar esses informativos e receber por e-mail, por algum sistema, acessar pela internet. Então, dentro do seu ramo de atividade, dentro da sua região de atuação. Já filtra e ganha tempo. Esse processo eu chamo de triagem de oportunidades. Ele faz a triagem de oportunidades, seleciona o que interessa, analisar o que não interessa, baixa o edital e os anexos, vai fazer uma análise minuciosa do objeto e dos requisitos de habilitação e de aceitabilidade da proposta. Tendo condições de participar, sendo interessante, se faz um estudo orçamentário. Esse estudo orçamentário é que vai identificar se aquele preço máximo que a administração está disposta a pagar é execuível para ele, né? E até onde ele pode chegar. Né? Então, qual é o fundo do poço que a gente chama? Senão ele tem que vestir a camiseta da humildade e falar, não, eu me retiro porque não vai ser possível. Se E ele perceber daí que ele vai tem ser essa margem. Ele tem essa margem. Obviamente, ele não vai entrar numa licitação eletrônica, já não entrar numa etapa competitiva com o seu menor preço. Ele tem que entrar com um preço maior, sentir o cenário, verificar como que vai se comportar a etapa competitiva do processo e cadastrar os seus preços até o limite que ele pode cumprir. Que é execuível, que ele não vai gerar nenhum problema para ele e para a própria administração pública. E até uma parte, quando o edital fala, vamos dizer, em termos numéricos, o que é necessário. Então, a empresa tem que avaliar que não adianta assim, eu vou fazer mais baixo e eu economizo tirando isso ou isso aqui que está exigido ali. Não pode, porque isso vai gerar um problema muito maior depois, que é de inexecuibilidade, não cumprimento do contrato, com penalidades, inclusive com impedimento de licitar, fora multas que são... Exatamente. Exato. A lei trouxe alguns critérios, assim, alguns limites, tá? Que são os chamados indícios de inexecuibilidade. Para alguns segmentos ali, ela não deixa explícito, mas os editais têm adotado 50% como linha de corte. Um desconto acima de 50% em determinados segmentos, se tiver previsto no edital, a proposta tem um indício de inexecuibilidade, ele vai ser convidado, numa diligência, a comprovar a execuibilidade da proposta dele. Certo. Né? Mas, geralmente, esses descontos acima de 50% são descontos absurdos. Ou a estimativa da administração foi extremamente mal feita, né? Ou o empresário está assumindo um risco que... O que é passível, inclusive, nesse momento um risco de quebra processual da licitação, de impugnar ao edital, demonstrando eventuais incongruências dele com a realidade. Né? Ele chegando no limite dele, que ele entende como execuível, para. Porque se ele tem duas alternativas depois desse limite. Ou ele apresenta uma proposta sabendo que vai levar prejuízo, depende da estratégia dele, que de repente ele quer entrar, contratar com a administração, ainda que levando prejuízo, porque lá na frente vai conseguir um atestado de capacidade técnica que vai poder impulsionar a captação de novos negócios. Então, isso depende muito da estratégia dele. Mas falando economicamente,
ele tem que parar no limite dele. Por isso a importância de uma orçamentação prévia, bem feita, séria, bem estruturada. A partir disso, se ele não for o vencedor, nós temos o trabalho de analisar a documentação e a proposta dos concorrentes que estiverem à frente dele. Venceu a licitação ou desistiu da licitação porque não conseguiu alcançar os preços. Aí nós temos toda aquela fase, né, que é aquela fase recursal, que é pós-licitação, onde você ou vai recorrer contra a classificação de uma proposta de um concorrente, ou vai se defender contra alguma tentativa de desclassificação da sua proposta. E essa fase é a fase de pós-licitação. E aí nós trabalhamos essa assessoria até a assinatura do contrato, até a adjudicação do objeto, homologação da licitação, extingue a licitação, assina o contrato e inicia a execução. E mais do que isso também acompanha-se o contrato. Então, dentro dele, houve uma alegação de inadimplemento por parte da empresa que não seja pertinente, há sempre direito ao contraditório. Então, a empresa é notificada, aciona a consultoria vai lá e vai responder, mostrando que não procede a alegação. Da mesma forma, durante o contrato, pode-se pedir repactuação, reajuste, né, uma série de coisas que também são importantes durante o contrato. Reequilibra, dependendo da circunstância, né? Então, assim, existe uma série de coisas também que durante o contrato é importante você ter essa consultoria. E ao final também, para poder sair tem mais, Jorge. sem ter nenhum tipo de... Durante a execução contratual, muitas vezes é necessário fazer um aditamento do contrato, né? Mas não é um aditamento, não esquece aquela visão antiquada de que eu vou entrar com qualquer preço, depois eu faço um aditivo lá na... Esquece, isso não existe. A 14133 traz exatamente para mostrar isso para a gente. O que acontece são limites, né, legais, um limite de até 25% de alteração qualitativa ou quantitativa. Havendo a necessidade, a administração concordando com isso, ou ela mesma impulsionando a necessidade de ajuste de um determinado serviço, ou de aumento da quantidade. A alimentação é um exemplo, né, para sistema prisional. Só eu vou dar um exemplo numérico. Se tiver 1.000 presos, mas aumentou para 1.250 presos, está dando a mais de 25%. Vai ter que fazer um aditivo quantitativo, mas mantém-se o preço. E se tiver um aumento extraordinário, aí tem uma possibilidade de... Aumentos extraordinários. Nós temos 3 institutos que a gente chama de reequilíbrio econômico-financeiro. Uma coisa é o reequilíbrio econômico-financeiro gênero. E aí nós temos espécies de institutos que promovem um reequilíbrio do preço. Você ofereceu uma proposta, desequilibrou o teu preço, é reequilíbrio que você precisa pedir. Uma espécie de reequilíbrio, reajuste de preço, que é aquele reajuste por inflação pública, o índice inflacionário. Um outro instituto, repactuação de preço, aumento de custo de convenção coletiva, com salários e benefícios trabalhistas. E revisão de preços, que também é chamado de recomposição de preço. Esses são os custos extraordinários, fato do príncipe. Fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Pandemia, por exemplo, é bom para a gente falar de pandemia porque fica clássico. Pandemia veio dia 20 de março de 2020. Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia. No mercado de construção civil faltou aço, faltou cimento, faltou uma série de coisas. Mercado de alimentação, proteína, duplicou de preço. Então, essas elevações, majorações exacerbadas, elas são motivadoras de uma revisão de preço, que é uma espécie de reequilíbrio econômico-financeiro. Muitas pessoas também chamam a própria revisão de reequilíbrio econômico-financeiro, mas aí elas estão lidando como reequilíbrio em espécie, não o gênero. Excelente, muito bom saber que todas essas nuances e peculiaridades em que um profissional que atua diariamente com isso pode esclarecer e mostrar para os nossos empreendedores, para quem atua no mercado, que não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que estar bem assessorado. Bem assessorado. Falando ainda, só para concluir o raciocínio, o que seria fato previsível, mas de consequência incalculável? De novo, voltando à pandemia. Você estava dentro de uma pandemia. Você sabia que ia ter um desequilíbrio, mas você não sabia quanto ia ser o desequilíbrio. Quanto tempo ia durar? Quanto tempo ia durar? O que ia faltar? O que ia faltar, exatamente.
Nossa, e teve uma época que a pandemia melhorou, mas depois veio um rebote, aí o pessoal voltou. Então, isso tudo faz parte desse processo de assessoria que a CLC Licitações se propõe a ajudar, né, o empresário. Não solucionar os problemas do empresário, mas contribuir para o crescimento sustentável dele. Contribuir, educar, capacitar. Exatamente. Treinar a equipe de uma maneira que ele fique realmente mais autossustentável e consciente de como adotar a conduta correta, de acordo com a lei. E cientificá-lo que ele não precisa vencer todas as licitações no preço. Muitas vezes ele vence na estratégia. Eu acho que esse que é o segredo. É a chavinha que as pessoas precisavam interiorizar para si, o pensamento estratégico. Jair, Jorge, eu quero agradecer muito, porque essa conversa aqui, eu falei que ela ia ser informal, simples, mas ela foi muito rica. E você que está em casa, quer acessar o perfil do Jair, você está nas redes sociais, o endereço eletrônico da sua empresa, CLC, ela vai estar disponível aqui na descrição desse episódio, mas as pessoas podem te encontrar onde? Pode me encontrar no site mesmo, tem todas as informações, é bom ela dar uma exploradinha, conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, clclicitações.com.br. Muito obrigada. O escritório também, você já sabe, também tem aí, está aparecendo, tem o Instagram, tem o site do escritório, e qualquer coisa também você vai me ver muito aqui, junto com a Joyce, ou às vezes só eu aqui com vocês nas próximas oportunidades. Grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Joyce, pela sua contribuição.